Então, eu sou sócio fundador da SBRed, sou membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBF também, tá? Então, a gente vai conversar aqui um pouco, né, sobre o papel da psiquiatria na redução dos danos, principalmente relacionado ao álcool, tá? E o álcool, pessoal, no contexto global e seu impacto na saúde, ele chega... A gente tem aqui mortes diretas e indiretas em torno de 2,6 milhões de mortes anuais no mundo. Não é? Imagina, né, esse impacto. E a gente, de certa maneira, utilizando a redução de danos, a gente pode, de certa maneira, reduzir esse número. Não é? Chegar a um patamar menor, talvez a médio e longo prazo, mas é uma das propostas. Não é? A redução de danos seria isso. Reduzir a morte, que seria o dano maior ao dependente, ao usuário, à pessoa, de alguma forma. Não é? Isso chega a um custo clínico, o custo clínico do silêncio, né, na psiquiatria, na saúde mental como um todo. O uso prejudicial de álcool ocupa uma posição central nos desafios de saúde pública contemporânea, né, de certa maneira, aqui no Brasil também. A questão social como, e cultural, que o Lauro falou, né, do álcool, no uso do álcool como de livre venda, não é vendido para menores, não é? A gente sabe que existe esse acesso e também isso vai começando com um pouquinho, né? E dependendo dos gatilhos que a pessoa tem, pode destravar outras coisas lá na frente em um dependente, em um usuário crônico a longo prazo, tá? Trata de uma substância legalizada, culturalmente incentivada e amplamente disponível em nossa sociedade, não é? A gente vê, não é, a questão aqui da morte, que é o dano maior que pode acontecer no organismo, mas tem todas as doenças crônicas envolvidas, cardiovasculares e de saúde mental também, que o próprio álcool pode levar, induzir de certa maneira. A intervenção médica frequentemente peca por ser tardia, né, a coisa já vem, não tem muito mais jeito em que se fazer, tá? Ocorrendo apenas quando ocorrem agravos clínicos, sociais e ocupacionais, e familiares já no estágio avançado, consolidado. Se a gente intervém cada vez mais cedo, se a redução de dano, digamos, de certa maneira, no dependente ou no usuário, não é? Quando a gente fala de dependente química, uma intervenção mais cedo, os danos, né, vão ser minimizados. A doença, o problema mais lá na frente, também de certa forma. Tá? Então, existe a cronicidade e quebra de paradigma. Né? A gente compara aqui o modelo tradicional e a redução de danos, pensando no usuário, no dependente, não é? O que é que o modelo tradicional da psiquiatria traz como um todo? Né? Enxerga a dependência de forma moralizada, né? Ou estritamente binária. O Lauro trouxe isso, né? Mostrou essa comparação. Aqui, qual é a medida? Intervenção imediata. A gente sai para o usuário crônico, dependente, pode até ter um início, mas ele volta. Tem a recaída e não é algo que ele vai conseguir, não é adentrar, ter adesão. É a única porta de entrada e condução indispensável para o tratamento, pensando assim, não é para a questão. E o que é que acontece aqui? Exclusão desse tratamento e exclusão do usuário dependente. O Lauro falou bem isso também. É taxativo, não é? Você é culpado, sempre joga para o usuário dependente e altas taxas de abandono. E a gente sabe que isso não é a finalidade. A gente quer que esteja adesão, que tenha um princípio, não é, daquele dependente, se reduzindo isso gradualmente, não interrompendo de uma forma só. Quando a gente vê a redução de danos, ela assume uma dependência como condição crônica, complexa e multifatorial. Tá? A abstinência aqui é uma valiosa meta a longo prazo. Você não quer que interrompa ali. Olha, você tem que parar de usar álcool, né? Você tem que interromper isso, você vai morrer, tal. Adianta até um medo ali inicialmente, mas depois existe a recaída e o retorno, né? Mas não como ponto de partida ideal ou clinicamente viável. Então, a redução de dano, né, quando se pensa na psiquiatria, assume esse papel de algo crônico, multifatorial, e não é algo rápido também. Não é de você conseguir ter uma adesão, ter um vínculo importante com o dependente, não é, ao álcool. Então, a ética, né, que traz a redução de danos, a gente vem aqui no conceito novamente, é preservando vínculos e vidas. Não é um estímulo à apologia ao consumo. Então, isso é muito comum. Nós, como profissionais de saúde, vocês, estudantes,
vão criando essa formiguinha desse conceito na cabeça de vocês. A gente está fazendo apologia para consumo, mas você não vai parar de fumar, você não vai parar de beber ou de usar aquela substância química. Não é? Continue. Não é essa estratégia. É porque você não quer que você pare ali. Usar forma de você ir reduzindo isso gradativamente, toda uma equipe, a gente vai chegar nisso, o profissional não é o psiquiatra em si, aliado aqui aos colegas, a psicoterapia é importantíssima, e isso é algo a longo, médio a longo prazo, né? Vai muito do contexto social, histórico, familiar que aquela pessoa está inserida, como o próprio Lau falou, tá? Então, trata de uma estratégia técnica e ética, ainda boto aqui, não é baseada na ciência que a SBR traz, baseada na tecnologia e na ciência, fundamentada no pragmatismo clínico, não é? Qual é o objetivo, então? É diminuir os riscos agudos associados ao uso pesado do álcool, não é? Mantendo o paciente vinculado à rede de cuidado. Então, não é uma pessoa só, não é um profissional só, é multiprofissional, respeitando sua autonomia e promovendo intervenções de proteção à saúde. Eu, como farmacêutico, não é, da farmacologia, a questão da terapêutica, mas vocês, como biomédicos, futuros biomédicos, podem também fazer parte dessa rede, não é? Multiprofissional, e agregar ainda mais os outros profissionais envolvidos para o manejo mais adequado dessa pessoa, não é? Desse portador que está ali inserido no contexto da dependência ao álcool, tá? Então, quais são os pilares desse manejo clínico, não é? Pensando na redução de dano desse dependente. Baseada numa entrevista motivacional, né? Sempre aquele contato inicial, né? De conversa, assim, se ter um vínculo com aquela pessoa, não é mapear a ambivalência do paciente e uma escuta reflexiva, tá? Uma empatia identificando discrepâncias sem confrontação direta, não é? Você não quer culpá-lo, como a gente falou lá no início. Se você tem um vínculo, você se associa ao paciente, ele vai entrar naquele contexto, desenvolver o plano terapêutico, né? O projeto terapêutico que existe vai ser relacionado. Esse pilar do manejo clínico está muito também baseado na medicina da família e comunidade, né? Quando a gente fala lá do método clínico centrado na pessoa. Então, e cada dependente, cada usuário vai ser como se falaram aqui, o contexto que ele vive, então, não pode ser uma caixinha. Para que todo mundo vai usar isso. Dessa forma, não. Cada um está numa caixinha, está no seu quadrado, e você vai ver o manejo mais adequado para aquela pessoa, para aquele dependente, digamos assim, tá? Uma comunicação não punitiva, não é? Construir um espaço clínico isento de julgamento ou de sanção moral. O Laura falou bem isso, né? Se você vier com moralidade, você está saindo da redução de danos, que não é esse o contexto. Priorizando a segurança e a confiança mútua, né? Entre dependente, médico, ali, a equipe como um todo, e também metas compartilhadas. E aqui sim, você vai acordar os objetivos realistas com aquele seu paciente, com aquele dependente, não é? Redução gradual do consumo, tá? Substituição temporária, pactuando isso em conjunto com o paciente. E ali é um pacto, é uma associação. O que é que você quer? Você quer continuar isso ou você quer mudar a sua realidade, a sua vida? A gente sabe que em alguns contextos familiares isso vai também até a questão de a falta no trabalho, né, a questão laboral que é muito prejudicada e vai se vinculando no contexto social, né, é bem importante. Basicamente são esses 3 pilares desse manejo, a gente vai detalhar também como isso pode ser realizado, tá? Mas é importante se ter o diagnóstico e rastreamento de outras comorbidades relacionadas ao dependente do álcool, que a gente sabe pode existir, tá? Então, no caso do médico, a equipe também pode estar sendo investigado. Avaliação da gravidade, não é? Aqui, o transtorno do uso do álcool, como o Lauro comentou, baseado no DMS-5, tá? É a estruturação diagnóstica desse transtorno, que ele pode vir de leve, moderado a grave. E aí você também está direcionando o manejo, a conduta que vai ser realizada, né, nesse dependente, tá? Comorbidade psiquiátrica, identificação e tratamento agressivo e simultâneo de transtorno coexistente. Tem transtorno depressivo, não é? Será que é importante entrar com antidepressivo também, tá?
quando a gente vai falando de redução e também um pouco de abstinência, pode surgir. Talvez nem tinha, mas pode surgir. Tá? Então, tem que ser um acompanhamento, não é bem atrelado, né, agregado, digamos assim, à equipe, para, se for surgir, tentar intervir da forma mais adequada possível. Os transtornos de ansiedade e até os transtornos de personalidade também. Não é? Se já existia previamente, o álcool pode potencializar, a própria dependência pode potencializar isso e tem que ser manejado de alguma forma também. Tá? E, por fim, rastreamento de risco clínico, não é? Uma investigação ativa de complicações metabólicas como um todo, não é? A gente vê acometimento de fígado, né? Questão hepática como um todo, trato gastrointestinal, entre outras, nutricionais, neurológicas e danos cardiovasculares ocultos. Não é que às vezes a gente sabe que a hipertensão a que você pertence, quando inicia não sente nada, ela é silenciosa. Só vem dar um estopim quando você tem um acidente vascular encefálico, não é um ataque cardíaco, infarto, algo do tipo. Mas quando vai ver na base, o paciente é hipertenso. Nesse caso também, não é do dependente ao álcool. Tudo isso pode estar envolvido. Então a gente vê que não é algo tão simples. Como eu falei, crônico e multifatorial. Tá? A farmacoterapia de suporte, não é? A gente traz aqui alguns exemplos, o mecanismo de ação, qual é a principal evidência da indicação. A gente fala aqui da naltrexona, não é? É um antagonista de receptor opioide. Então, e a gente também não é nem o manejo quando a gente fala da dependência do opioide, que é importante hoje, não é, Lauro? Quando vem a alternativa para tratamento de dor com cannabis, onde você não tem a questão da dependência, da tolerância, que os opioides são importantes, a cannabis vem como alternativa, o manejo, uma redução, isso a longo prazo. Né? Então, esse antagonista aqui do receptor opioide seria uma redução do prazer, o bloqueio do reforço positivo, não é o crave no inglês, e uma evidência aqui é a primeira linha de manejo, né? Ideal para conter o consumo pesado recorrente daquele paciente. Não é? Então, como a gente falou, onde ele vai se enquadrar, ver a necessidade ou não de utilizar um antagonista de receptor opioide, tá? A camprosanto é modulação do sistema GABAerg glutamato também, né? Neurotransmissores excitatórios aqui. Geralmente serve como alívio dos sintomas da abstinência também, né? Protaída, para você não ter... Assim, quando vai parando, vai surgindo outras coisas que não tinha. Todo o sistema nervoso está arquitetado já para aquela droga lá no sistema de recompensa dopaminérgico, não é, para estar sendo estimulado. Então, você vai reduzindo isso, e não é o caso da abstenção imediata, aí que tudo desmorona tão rapidamente. E para redução de danos, como a gente comentou, isso tem sido feito lentamente, não é? Seria também de primeira linha aqui, excelente, não é, para a sustentação da sobriedade nesse dependente, nesse usuário, tá? O topiramato, não é? A gente sabe, o topiramato é um anticonvulsivante, tá? Também para o manejo da dor, da cefaleia, ele entra como um importante, não é? E aqui no dependência, né? Ele facilita o efeito do GABA, né? Como um efeito inibitório central, e antagonista do AMPA, do cainato, que seria inibindo o excitatório ou estimulando o GABAérgico aqui, que é inibitório do sistema nervoso central. Aqui ele leva a redução da impulsividade e de compulsão pelo consumo, tá? O topiramato. Entra também, ó, a gente vê aqui, né, a primeira linha entra como uma segunda, uma alta utilidade em comorbidades de ansiedade. Então, se o paciente já tem ansioso, sinais de ansiedade, não é, o topiramato vai fazer esse manejo de forma adequada também, além do próprio manejo da dependência aqui. O disulfiram, não é? Às vezes a gente escuta falar muito aqui como uma manobra, não é, para fugir da lei seca. Ai, você bebeu, toma disulfiram. O que é que ele faz? Ele inibe irreversivelmente a aldeído desidogenase, que é aquela enzima lá que vai fazer metabolização do álcool. Né? E, consequentemente, você pode modular isso. Também não é indicado, como a primeira linha a gente falou, quando se o paciente geralmente tem aversão física severa ao álcool, na reação, é uma reação anti-abuso, você pode manejar aqui pela enzima, não é, para quando usar, então ele vai ter uma reação
dá ressaca mais rapidamente, consequentemente, começa a ele não querer mais o uso, não é? Digamos assim. E é indicado apenas como supervisão rígida e uma adesão voluntária. Então a gente vê que ele entra mais no finzinho aqui, porque não é como a primeira linha, não é? E vai muito do que está naquele potencial, em que estado ele se encontra para você tentar esse manejo farmacológico ou não, tá? E aqui a gente fala do projeto terapêutico singular, né, o PTS. Isso é uma manobra da saúde coletiva, a gente vê aí na unidade básica de saúde, quando a gente entra num método clínico centrado na pessoa também, o PTS vem como aquele, digamos assim, o protocolo mesmo para fazer valer aquela prática que a gente vem falando até agora, inicial. Então ela não se enquadra só para o manejo da dependência química, mas vários outros manejos são de difícil controle, não é? Uso o PTS aí na atenção primária, tá? Primeira fase é o que a gente tem que ter aqui um vínculo importante, que eu venho batendo nisso, né? O martelo, o vínculo tem que ser importante, tá? Uma avaliação inicial, escuta sem julgamento, manejo de intoxicação aguda se for necessário, estabilização de sintomas de abstinência ou de outros, como a gente falou, de comorbidade que existam, tá? Uma segunda fase, agora já vem a pactuação, definição conjunta de metas, não é, principalmente baseada em redução de danos, ou uma abstinência parcial, como a gente viu, não é para parar ali, não é para interromper, mas sim isso gradualmente, não é? Introdução da farmacoterapia individualizada e, como eu disse, o projeto terapêutico singular, como o nome diz, é para cada um. Você não tem a caixinha vai servir para todos, não. Você é de cada contexto, de cada usuário, de cada dependente, para você fazer o mais adequado. A fase 3 seria de integração, não é? O tratamento focado na psicopatologia concomitante, que a gente falou, comorbidades, restauração progressiva da funcionalidade social e laboral. Não é? Até nessa fase aqui ele já consegue ter uma ressocialização importante, né? Aquela rotina de voltar ao trabalho, de não faltar, de não ter ausência, chegar no horário, não é que geralmente o consumo ao álcool vai deixando o dependente, né, fora desse contexto, né? Ele vai saindo da sua vida, digamos assim, como um todo. E, por fim, não é a fase 4, ou de autonomia, é a consolidação do autocuidado, prevenção estruturada de recaídas clínicas, que é muito comum, não é? Não só o álcool, também o cigarro é difícil esse manejo, não é? E a redução de danos vem como auxílio nisso a longo prazo, reinserção social autônoma, não é? Então, são essas 4 fases aqui. A gente vai seguindo nesse manejo e isso não se consegue sozinho. Não é? Aqui a gente traz esse gráfico com a representação da tendência típica de redução na frequência mensal do consumo pesado, tá? O heavy drive, por dias após o engajamento estruturado num projeto de redução de dano, num projeto terapêutico singular, com consequente preservação de órgãos-alvo e reinserção social. Quando a gente fala aqui, a redução de danos é evitar que aquilo a longo prazo crônico pode levar no paciente, né, das doenças que podem surgindo com o uso crônico do álcool. O que é que a gente tem aqui no mês 0, quando se inicia, não é? De 30 dias, o dependente importante, ele faz uso 28 dias, quase todo dia ele bebe. Tá? Quando já vem 3 meses desse contexto, nesse tratamento, né, nesse manejo importante, a gente já vê que caiu aqui em torno de uns 25 dias, não é? Dos 30 ele já não está bebendo quase todo dia. Tá? Veja que é 3 meses, não é? Não é algo tão rápido. Em 6 meses, dos 28 já ele só bebe uns 12, não é? 12 a 10 dias ali. Então caiu o quê, minha gente? Para a metade. Em 6 meses ele só consome a metade do que ele consumia todo dia, não é? Com 9 meses de tratamento, a gente vê aqui que passou por uns 5 dias só no mês, não é? Em torno de 5 dias é que ele bebe, tá? E vem em 1 ano, tem abstinência total? Não. Mas a tendência é chegar a 0. Ele bebe ali 3 vezes, não é? No mês, tá? Isso em 1 ano. Então, é algo rápido? Não é. Não é algo simples. E se, quando a gente falou na tradicional que você tem que interromper agora, a recaída e o retorno é grande.
já nesse manejo, projeto terapêutico singular, a gente vê que aqui em 1 ano, o que ele bebia quase todo dia, ele reduz isso para em torno de 3 a 5 vezes no mês. Imagina o ganho significativo que não vem para ele. Não é redução de danos que isso pode levar a longo prazo, que ele está usando isso bebendo quase todo dia. Das doenças, das comorbidades vai acontecendo nele, que isso pode ser evitado. Tá? Então, redução de danos vem nesse sentido nisso. E como eu falei também do início, os colegas comentaram, o Lauro também enfatizou isso, não se faz sozinho na questão médica, não é, do projeto aí terapêutico singular. Tem que existir uma rede, não é, essa rede de cuidado. É uma rede multiprofissional, é multidisciplinar. Você não consegue fazer esse manejo também apenas com um médico, tem que existir a equipe. Vai para além do consultório, não é? Nenhuma intervenção psiquiátrica de redução de danos é amplamente eficaz se ela for de forma isolada. Porque é comum, se acontecer só isso, voltar, ter a recaída novamente. Não é? O sucesso clínico depende da capacidade de articular uma rede intersetorial coesa, envolvendo diretamente suporte familiar estruturado, né, no contexto que ele está. O Lauro falou aí dos traumas que existem, né, vem muito do que ele teve na infância também, não é? Ou de um pai que bebia, de um avô também, que ele vem nesse contexto, a gente sabe que a genética e a epigenética vinha aí, não é? Então tem que ter muito cuidado nos jovens que estão predispostos, né? Tenham cuidados cada vez mais cedo. Grupos comunitários de apoio mútuo, a gente sabe que tem o AAI, não é? Em cada bairro, região existe, não é? Isso é efetivo sim. A psicoterapia especializada, geralmente a abordagem cognitivo-comportamental aqui no caso, e um ecossistema de saúde local, né? A gente traz aqui o SUS, tem toda uma integração, desde a Unidade Básica de Saúde, a Rede de Assistência Psicossocial, os RAPs, os CAPs também, o CAPS AD aí que o Lauro falou, não é? Álcool, drogas, entre outros, tá? Então é uma rede coesa, não é? Isso existe no SUS, isso está disponível, não é, para o usuário, para o dependente químico, do álcool também, mas muitas vezes falta necessidade. A gente sabe o agente comunitário de saúde, não é, quando ele detecta isso na comunidade, ele tem que trazer. E é ele ali o primeiro contato que ele vai ter com aquele dependente de álcool, que ele sabe que dá problema na casa, não é? E se chegar, não, vamos levar ele para a unidade para fazer uma avaliação médica, não é? E principalmente de homem que é resistente, não é? Não tem problema nenhum, isso não é nada. Para a mulher é mais fácil, mas o homem existe essa resistência. Então esse acolhimento, se ele é levado para a unidade, tem uma atenção lá do médico, começa a criar um vínculo e levar ele para a rede como um todo, vai tentando ter um sucesso, não é, nesse manejo, não é? E assim, como a gente falou, utilizando a redução de danos nesse contexto. Não é ele interromper imediatamente ali. E isso a gente viu, como viu naquele gráfico, indo reduzindo gradativamente. Mas isso tem que ser muito coeso, não é? O pessoal que também trabalha, né, eu não tive uma ação direta no SUS, mas acompanha os alunos lá da medicina que vai para a unidade básica, a gente vê os casos que existem na comunidade. Não é tão fácil, mas existe toda essa rede setorial, não é? A gente sabe que também tem todos os seus entraves, tem os problemas do SUS como um todo, mas ela existe, ela funciona, talvez não em toda a região, mas talvez você consiga levar esse dependente do usuário, talvez um acolhimento inicial depois que ele se insere na rede, não é? Na minha região tem aquele consultório na rua, para o dependente que vai ali de noite, na madrugada, como o Lauro falou, dependente do profissional, não é? Para ter esse acolhimento inicial, para ele entender que ele pode ser manejado, que ele pode ser acolhido, não é? E ele vai tentando, com um passinho de formiguinha, o trabalhinho de formiguinha, ali, reduzir, não é? Minimizar a dependência, o uso e, de certa forma, chegar nessa abstinência quase que total, não é? E, por fim, eu trago aí essa frase, né? A psiquiatria pode ajudar a transformar o cuidado ao uso problemático do álcool, com menos moralização, não é uma questão aqui de moral, como a Laura falou, e punição alguma também, mais avaliação de risco, longitudinalidade desse cuidado, responsabilização compartilhada.
Então não é só você, não é você. Somos nós, não é? Você e o dependente, o usuário e a equipe também ali envolvida. Não é sozinho, né? A culpa é sua, não é você tal. Não. Se ele está integrado, se ele é inserido no contexto, se ele é acolhido, não é? A gente sabe que isso tem um sucesso importante na psiquiatria, na saúde mental, mas a gente vê também até na própria questão de hipertensão, diabetes. Se você não tem um acolhimento na unidade, quando não é, o paciente chega, o usuário chega ali do serviço, a gente sabe que não tem sucesso. E quando a equipe também é coesa, a coisa já está desandada, e muito menos o usuário, o paciente. Então, existe toda essa integração, o farmacêutico, o médico, o biomédico, aqui vocês que serão no futuro, precisa, não é? É uma rede. Hoje não tem mais nada, cada um sozinho, isolado. É multidisciplinar, é multissetorial, não é? E todos nós juntos, a gente vence, não é? A gente traz obrigado, aí tem meus contatos também, e vamos aqui para a mesa redonda agora, perguntas também necessárias. Obrigado.